Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Exportações de carne bovina do Brasil no mês de abril apresentaram um resultado nada satisfatório. Produtores de soja seguem restringindo vendas em busca de preços maiores. Exportações de soja em grão somaram mais de 10 milhões de toneladas no mês de abril. O número representa um recorde histórico mensal. Professora doutora Rosângela de Oliveira Alves vai comentar sobre cardiologia veterinária e a doutora Mara Rubio vai comentar sobre as alergias e a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai falar sobre água com gás. O agronegócio está começando. As exportações de carne bovina no Brasil, agora no mês de abril, apresentaram um resultado nada satisfatório. Segundo o levantamento da Radar Investimentos, o volume de 70 mil toneladas é o menor dos últimos 5 anos, se igualando a abril de 2012. E de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil recuou 28,5% em volume, se comparado ao mês passado, de março, e quase 19% em relação ao mesmo período de 2016. E, consequentemente, em receita, os percentuais também caíram. Os embarques de abril totalizaram 292 milhões de dólares, ficando 7,3% inferior a março deste ano e 4% menor do que em abril do ano passado. Para a Radar Investimentos, o baixo desempenho das exportações se deu pela redução dos abates neste mês, após o susto com os embargos em razão da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O levantamento preliminar da consultoria MB Agro apontou uma queda de aproximadamente 20% no volume de animais abatidos em função do fechamento de unidades frigoríficas e a postura retida dos pecuaristas. Contudo, a retomada de mais plantas frigoríficas na semana passada e agora nesta semana pode melhorar o quadro das exportações no mês de maio, frente a abril. Pelo menos é o que o mercado está apostando. Os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e também de Serviços mostram que as exportações brasileiras do complexo soja somaram quase 12 milhões de toneladas. Isso no mês de abril agora, com uma receita de 4,5 bilhões de dólares. Em relação a igual período do ano passado, o aumento foi de aproximadamente 3% em volume e 12% em receita. Já ante o mês de março, houve um incremento de 16% em volume e 12% em receita. A colheita de soja começou mais cedo no Brasil em relação ao ano passado, o que permitiu que os embarques evoluíssem de maneira mais rápida. Entretanto, produtores seguem restringindo vendas em busca de preços remuneradores, o que limita o aumento das exportações na comparação anual. O mês de abril teve apenas 18 dias úteis em virtude dos feriados aqui no Brasil. E no acumulado do ano, as exportações do complexo soja somam 28,8 milhões de toneladas e quase 11 bilhões e 300 milhões de dólares. Nos 4 primeiros meses do ano passado, o Brasil havia embarcado 26 milhões de toneladas e apurou 9 bilhões de dólares. As exportações de soja em grão somaram 10,4 milhões de toneladas no mês de abril, o que representa um recorde histórico para o mês. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol na maior parte do período. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 31 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 32 a máxima e 19 a mínima. Posse, 27 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 25 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 28 a máxima e 17 a mínima. Cristalina, 26 a máxima e 15 a mínima.
Mineiros, 28 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 16 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a professora doutora Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, ela vai comentar sobre cardiologia veterinária. A doutora Mara Rubia vai comentar sobre as alergias e a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai falar sobre água gaseificada. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com a professora doutora Rosângela de Oliveira Alves Carvalho. Ela é professora da Universidade Federal de Goiás e a linha de trabalho dela é sobre cardiologia veterinária. E ela trabalha lá na Escola de Veterinária e Zootecnia. Professora doutora Rosângela, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bom. E o coração? Ah, tá batendo. Tá batendo, né? Batendo, tá vivo. Enquanto estiver batendo, tá bom. Isso. Me diga uma coisa, problema cardíaco em animais, principalmente o pessoal que tem cachorro, gato, que hoje está muito comum isso, né? Sim. É mais ou menos igual ao humano? As doenças são mais ou menos assim, parecidas? Tem algum... É mais ou menos esse rumo? Sim, as doenças são bem parecidas. O que eu gosto de explicar direitinho é que os animais não infartam como o homem infarta. Mas os animais têm problemas nas válvulas do coração, no músculo cardíaco, do mesmo jeito que o homem tem. Tem tudo aqui? Exatamente. Tem sopro, tem arritmia, tem parada cardíaca, do mesmo jeito que o homem tem. Isso, quando a senhora fala assim, é gato, cachorro, boi, vaca, todo mundo? Todos eles. A diferença é só que o boi e o cavalo, geralmente os problemas estão relacionados a outras doenças em outros sistemas. Por exemplo, uma vaca com mastite. Sim. Uma vaca com mastite, ela pode ter um problema no coração que a gente chama de endocardite. Agora, o cão e o gato já têm problemas à medida que eles vão envelhecendo. Ah, é? Uhum. Quer dizer, então, que o problema vai dando quando ele vai envelhecendo? Exatamente. A maioria dos problemas acontece quando os animais ficam mais velhos. A exceção a isso são aqueles animaizinhos que nascem com defeitos cardíacos, congênitos, né? Nascem com defeitos na anatomia do coração, o que é bem mais raro hoje. Uma vizinha nossa outro dia, eu falei, cadê o cachorrinho? Ah, morreu, morte súbita. Isso. Eu falei, morte súbita? Deu um chilique nele, puf, mas foi rapidinho. É coração? Isso. É justamente nesse momento que as pessoas imaginam que o animal infartou. E, na verdade, o que ele teve foi exatamente morte súbita. É mesmo? Muitas vezes em virtude de uma arritmia, um problema no ritmo cardíaco. Agora, o estresse, cachorro que às vezes apanha muito tal, ou um gato mesmo, isso daí não pode afetar o coração? Ele não pode ficar, vamos dizer assim, meio deprimido, meio chateado? Não tem uns negócios assim? Olha, dá uma depressão nele? A parte psicológica, ela interfere menos no coração deles do que acontece com a gente. Mas se a gente já considerar um animal que tenha um problema cardíaco, todas as situações de estresse vão piorar a condição clínica dele, inclusive favorecendo a possibilidade de morte. E como é que eu bato o olho num cachorrinho, num gatinho e tal? Como é que eu sei que ele está... É o comportamento que mostra alguma coisa? Sim. Considerando, por exemplo, os cães, os primeiros sinais clínicos que acontecem é uma falta de vontade de passear com os donos, então uma dificuldade de se exercitar. Muitas vezes, quando eles estão com a língua exposta, né, arfando, os donos percebem que a língua está com a coloração mais azulada, arroxeada. Alguns podem parecer tontos, cambaleantes, podem desmaiar. Então, geralmente estão associados a esses sinais. Os gatos é um pouco mais difícil. Os gatos não demonstram tão claramente. Então, às vezes, uma alteração no apetite, dificuldade de subir em obstáculos mais altos, dificuldade de deitar de lado ou de barriga para cima, porque tem já alguma dificuldade, algum desconforto respiratório. Então, esses são os sinais mais aparentes. E isso está sendo muito comum hoje? Sim. É interessante observar o seguinte, os livros dizem que 10% dos animais terão problemas cardíacos. Hoje, eu não sei se todo mundo sabe, no Brasil nós temos mais animais do que crianças, né? Mais cães do que crianças, de acordo com o último censo. Então, nós temos mais ou menos 2 animais para cada domicílio brasileiro. E isso dá uma quantidade enorme, em especial de cães. À medida que eles vão envelhecendo, esse percentual de aparecimento do problema cardíaco vai aumentando. Então, um cachorro de 10 anos
tem uma predisposição moderada. Um cachorro de 12, 13, 15 anos, é quase certeza, se ele for de uma raça predisposta, ele vai ter um problema cardíaco no fim da vida. Bom, doutora Rosângela de Oliveira, eu gostaria de trazer a senhora mais vezes aqui para a gente bater papo, porque olha, o que tem de cachorro nesse Goiás, nesse Brasil, é muita coisa. Tem, sim. Então, eu acho que essas dicas seriam altamente importantes, ok? Olha, eu agradeço a sua presença aqui, sua participação, foi excelente. E quero contar com a senhora mais vezes aqui, ok? Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Bom Obrigado. dia. E depois do intervalo, você vai saber quais os prós e contras da água com gás. E a doutora Mara Rubio vai comentar sobre as alergias. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição clínica e também esportiva. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que foi até sugestão de um telespectador nosso, sobre água gaseificada, ou seja, água com gás. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Água com gás é bom? É bom dependendo da quantidade que for ingerida ao longo do dia, né? Hoje em dia a gente não tem estudo certificando, é ideal tomar tanta quantidade de água com gás. Só que a gente preconiza que o mais importante é não ultrapassar 300 ml de água com gás ao longo do dia. Então, se for nessa quantidade, é permitido. Agora, tem muita gente que tem o hábito, costume, de acabar de almoçar ou jantar e tomar um pouco de água com gás, né? Ele acha que alivia, né? Isso, é a questão da digestão. Um dos benefícios da água com gás é realmente essa digestão que ela proporciona devido ao gás carbônico que é presente nela. Só que outro fator, outra causa que a água com gás nos pode beneficiar é em relação à saciedade. Para pessoas que estão querendo perder um pouquinho de peso, a água com gás, pelo fato da quantidade de gás que tem nela, ela faz um leve estufamento do estômago, trazendo uma saciedade um pouco maior. Então, quem quiser tomar um pouquinho de água com gás antes do almoço para essa saciedade é um ponto positivo. E para quem tem problema de digestão e quer usar essa água com gás após a refeição para melhorar a digestão, também é permitido, é válido. Agora, esse gás, porque a água com gás ela vem natural, vem pura, vamos dizer assim, e depois via laboratório é colocado um gás nela para ficar esse tipo sonrisal, né? Mas isso não é benéfico, não? A questão da água com gás é realmente igual o senhor falou, Antônio, ela vem pura e num processo industrial ela é acrescentada a questão do gás carbônico. O que a gente tem que ficar de olho é em relação ao pH da água, que na rotulagem do produto tem. Algumas rotulagens elas vão apresentar um pH de 5 a 6, que é um pH considerado um pouco ácido. Então essa acidez, se for ingerida essa água com gás com uma alta quantidade, mais de 300 ml ao dia, pode começar sim a pessoa ter um desconforto gastrointestinal, pode começar um refluxo, uma gastrite, porque a acidez da água vai interferir bastante. Porque em termos de pH, o ideal seria menor que 5, né? Isso, menor que 5. E aí, nesses casos de água gaseificadas, ele apresenta um pH de 5 a 6, que é um pH um pouco mais fraco. Desculpa, é um pouco mais fraco, então ele vai causar algumas consequências. Outro ponto que a gente pode levar em bastante consideração de benéfico à água com gás, Antônio, é que ela tem uma quantidade de potássio bastante significativa. Então, para quem sente um pouquinho de cãibra, para quem tem que repor esse potássio via alimentação, a água com gás acaba sendo benéfica, mas lembrando que não se deve substituir a água com gás, vou tomar só água com gás e não vou comer, não ter uma alimentação, né? Não pegar esse potássio via alimentação. É importante que a gente concilie as duas coisas, água com gás para quem gosta e a alimentação também. Aí nós temos alguns refrigerantes que tentam ser mais ou menos parecido com a água com gás, só que tem mais açúcar, né? H2O,
Os citros, esse... Schweppes, todos esses. Pois é, esse daí já é meio... Esses daí já são considerados refrigerantes. A água com gás é realmente a água pura, onde mais o gás carbônico. Isso, mais o gás carbônico onde foi acrescido ele. Essas águas que falam que é água aromatizada, mas que não é refrigerante, acaba sim sendo refrigerante, porque eles, além do gás carbônico, além da água, eles colocam sabor, igual tem sabor limão, tangerina, uva e tem também o açúcar. Então é um refrigerante com menos açúcar, mas mesmo assim é considerado refrigerante. Eu posso fazer uma vitamina, um suco, por exemplo, com água com gás? Vitamina não seria o mais... Desculpe, vitamina Isso, é um suco. Mas a questão do suco pode fazer sem problema nenhum. Hoje em dia a gente pode fazer água aromatizada também, colocar 300 ml de água com gás, espremer meio limão ou colocar laranja, um pouquinho de hortelã. Até para quem quer estar parando de consumir o refrigerante, é uma ótima opção. Ao invés de tomar o H2O, o Schweppes, pode estar fazendo essa água gaseificada com o limão e acrescentando um pouquinho de adoçante para ir desmamando do refrigerante convencional. Tá certo, muito bom. Excelente essa conversa de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui, Carolina, e até o próximo. Obrigada, bom dia. E vamos beber água com gás, hein? E depois do intervalo eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia e nós vamos falar sobre as alergias. É um minutinho só, eu volto já. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara ela é farmacêutica e bioquímica lá do Hospital de Medicina Alternativa e também ela é proprietária da Natural Pharma. E nós vamos bater um papo aqui hoje, conversar sobre um problema sério. É o problema da alergia. Doutora Mara Rúbia, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. Doutora Mara, é muita gente que tem problema alérgico, né? Hoje... É com ar-condicionado, é com poeira, é com colchão, é com lençol, é tudo, né? Hoje, não sei, assim, os fatores que predispõem, mas hoje em dia, o número de casos de alergia vem aumentando, assim, assustadoramente, né? Acho que a questão de poluição, né? Poluição do ar, alimentos também, hoje tem muitas crianças já alérgicas desde pequeno, quer de alimentos, quer de problemas relacionados ao meio ambiente, ácaros, fungos. Então, assim, as pessoas hoje têm sofrido muito com essa questão da alergia. Até comida, né? Até comida, problemas alérgicos de comida tem aumentado, assim, muito mesmo na população. Então, muitas vezes a gente... até precisa um motivo até de pesquisa, né? Mas o que a gente sabe, com vários casos, várias pesquisas que a gente já viu, é que isso aí tem a ver com a poluição do ar, com a poluição do ambiente, né? Que hoje, e o número de alergênicos que são cada vez maiores. Né? Agora, a alergia, dependendo do caso, também não tem assim uma cura, não. Tem um paliativo, né? Na grande maioria das vezes, a pessoa tem que afastar daquele que provoca alergia. Se é um alimento, se é a questão do ar, se é a questão de fungo, de bactérias. E a própria pessoa tem que se policiar, né? Para observar o que é que está causando isso, porque né? Descobrir o que é que provoca alergia que é o grande problema. Porque muitas vezes a pessoa sabe que tem, mas às vezes nem sabe de quê. Às vezes é produto químico, às vezes é defensivo químico, às vezes é muita coisa, né? É a questão de uso muito de ar-condicionado, que a gente sabe que hoje é um grande, pelo nosso clima, né? Então, e favorece, né? A senhora falando aí, nós temos uma amiga nossa, ela tinha um problema sério de coceira, mas no corpo todo. Não, mas foi incrível, foi muito tempo isso aí. Foram descobrir depois, era sabão em pó. Sabão em pó, exatamente. Qualquer produto provocar alergia, né? Mudou o comportamento de lavar roupa, acabou o problema dela. Acabou o problema. A grande questão é realmente resolver, saber qual que é o agente que está causando. Alergia de camarão, muitas pessoas têm, de produtos do mar. Então, assim, o número de alérgicos hoje são muito grandes, né? E às vezes são casos que às vezes leva a pessoa à incapacidade até para o trabalho ou às vezes até um quadro mais grave, porque hoje o edema de glote é muito frequente e isso
é um problema que pode levar à morte. Então, a alergia é um problema sério. Alergia mata, né? Mata, alergia mata. Muita gente pensa que é bobagem, mas não é não. Não é não. A alergia, dependendo do caso, ela mata mesmo. Mata se a pessoa tiver uma complicação, né? E não tiver um antialérgico ali, Na hora alguma ali. coisa ali para socorrer ou ir para o hospital rápido, isso pode levar só a pessoa... fechar aqui, né? Exatamente, pode levar ao edema de glote, né? Que é um grande problema. Então, precisa da pessoa realmente saber se policiar para saber qual que é o agente e tentar amenizar o problema com várias opções, né, que nós temos hoje em dia, tanto plantas como antialérgicos, como também afastar daquilo que causa alergia. Agora, tem muitas plantas que ajudam, né? Tem muitas plantas aí hoje, plantas medicinais, mesmo a homeopatia trata muito bem as questões alérgicas. O duro é descobrir, né? É descobrir, mas aí a pessoa precisa estar procurando um especialista, procurando um médico, procurando um alergista ou um profissional dessa área, né? Para fazer um diagnóstico, né? Doutora Mara, essa conversa é muito interessante, porque principalmente para quem mora em propriedades rurais e às vezes está lá sofrendo e não sabe, e às vezes a planta está na sua frente ali, ó. Exatamente. No próximo programa, vamos mostrar as plantas que colaboram para essa correção de alergia, ok? Ok. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos, obrigada a você também. E se você quiser saber mais sobre alergia, basta você pegar o livro Essência da Saúde ou então ligar para o telefone 3942-7711. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: quando os homens não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.